Olá, galerinha do nono ano da escola Maria Madalena Lira Passos. Eu sou o professor Luciano e nós estamos dando início a mais uma atividade da plataforma. Esse vídeo tem como temática conceitos básicos de genética e a primeira lei de Mendel. Bons estudos e sucesso na aprendizagem. Introdução ao tema. O termo genética, do grego gênesis, geração, foi usado inicialmente pelo biólogo inglês William Bateson, em 1905. A genética é a ciência da hereditariedade. Constitui o ramo da biologia que estuda o mecanismo de transmissão dos caracteres de uma espécie passados de uma geração para outra. Os temas a ela associados foram e são comumente enfocados pela mídia internacional, especialmente desde os últimos anos do século passado. Eles provocaram impacto por causa das suas perspectivas que abrem em relação à sua aplicabilidade, práticas e geram polêmicas e sentimentos que vão da apreensão e do temor até a euforia, às vezes exagerada. Indagações e temores gerados pela genética já extrapolaram o campo das ciências biológicas e avançaram para a ética e a religião, entre outras áreas. O conceito de genes. DNA. O DNA, ácido desoribonucleico, é o portador das informações biológicas que determinam a manutenção da vida de um organismo e definem as características de um indivíduo. Bases. Bases nitrogenadas são representadas pelas substâncias adenina, a letra A, timina, a letra T, citosina, a letra C e guanina, a letra G. Gene. O gene é definido como a porção da molécula de DNA capaz de codificar a síntese de uma determinada proteína. Um gene deverá possuir números específicos de bases nitrogenadas, distribuídas numa sequência também específica. Assim, dois genes serão diferentes quando forem portadores de diferentes números de base nitrogenada e ou quando essas bases se apresentar em uma sequência diferente. Mendel, o pai da genética moderna. Aí está aí a foto. Numa pequena aldeia na Morávia, chamada Incice, província do Império Austro-Húngaro, hoje território tcheco, nasceu em 1822 Gregor Johann Mendel, conhecido como o pai da genética. Considerado o descobridor dos mecanismos básicos da hereditariedade, Mendel iniciou seus experimentos em 1854, promovendo o cruzamento com ervilhas de cheiro, Pinsum sativum. Durante cerca de 8 anos, seu trabalho não foi reconhecido de imediato pelo mundo científico da época, mas apenas em 1900, quando foi redescoberto. Por que ervilhas de cheiro?
são de fácil cultivo e se reproduzem de maneira relativamente rápida, o que permite a análise de várias gerações em tempo comparativo pequeno. Possui flores hermafrodita, o que facilita a ocorrência da autofecundação e, portanto, desenvolvimento de linhagens puras. Os híbridos, descendentes dos cruzamentos entre duas variedades puras, com manifestações diferentes para um determinado caráter, e são férteis as ervilhas de cheiro. No modelo idealizado dos cruzamentos com ervilha, Mendel trabalhou com vários caracteres. Entre todos eles, notou que, tá aí a figura, ele fez o cruzamento de uma planta alta com uma planta anã. Em F1, que foi o cruzamento gerado da planta alta com a planta anã, nasceu todos planta alta, 100% planta alta. Já quando essas plantas foram cruzadas de novo entre si, 3/4 dela, ou 75%, nasceram plantas altas e 1/4, ou 25%, nasceram plantas anãs. Aí está aí a explicação de F1. Em F1, apenas um dos aspectos contrastantes se manifestava o fator dominante, todas altas. E em F2, se mantinha a proporção de 75% dos indivíduos com caráter dominante, então 3/4, para 25% com caráter recessivo, plantas baixas ou plantas anãs. Convenções da genética. Convencionou-se que os genes são designados por letras da seguinte maneira: gene responsável pelo aspecto dominante, ele é representado pela letra maiúscula. Gene que condiciona o aspecto recessivo é representado por a letra minúscula. Portanto, sob o cruzamento efetuado por Mendel com linhagens puras de ervilha, de porte alto e anã, podemos considerar que o gene azão ou A maiúsculo condiciona o desenvolvimento das plantas altas. E o gene azinho ou A minúsculo condiciona o desenvolvimento das plantas anãs. A constituição genética dos indivíduos de porte alto da geração parental, azão, difere da constituição dos indivíduos de porte alto da geração azinho. A partir daí, dessa consideração, denominamos homozigotos, gente, os indivíduos que apresentam um par de genes alelos iguais para um determinado caráter. Aí fica dessa forma: toda vez que for azão ou azinho, eles são homozigotos, letras iguais. São chamados de homozigoto. Heterozigotos
ou híbridos, os indivíduos cujos genes alelos são diferentes. Então, toda vez, gente, que vocês verem letras diferentes, como azão, azinho, eles são chamados de heterozigotos. Homozigotos, letras iguais, heterozigotos, letras diferentes. Convenções da genética. Foi cruzado plantas altas versus plantas altas. Aí tá aí os gametas. Azão, azinho, azão, azinho. E a gente faz a multiplicação. Azão vezes azão, azão, azão. Azão vezes azinho, azão, azinho. Azinho vezes azão, a gente repete sempre a letra maiúscula. Azão, azinho. E azinho vezes azinho, azinho, azinho. Isso em F1. Em F2 fica dessa forma. Azão, azão. Planta altas, 1/4. Azão, azinho. Planta altas, 2/4. Porque tem 2, azão, azinho. E azinho, azinho. Plantas anãs, 1/4. Observa-se, portanto, a produção de plantas altas numa proporção de 75% ou 3/4, sendo ela azão, 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 azinho e azão, azinho. E de plantas anãs, numa proporção de 25% ou 1/4, que é azinho, azinho. Assim, a proporção genótica esperada em F2 é 1 azão, azão, 2 azão, azinho e 1 azinho, azinho. Logo, teremos 1 dividido para 2 dividido para 1. E a proporção fenóptica esperada em F2 será 3/4 plantas altas e 1/4 plantas anãs. Logo, temos 3 dividido para 1. Então, para cada 3 fenópticos dominante, nasce um fenóptico recessivo. Obrigado pela atenção de todos. Bons estudos, sucesso na aprendizagem de vocês e tudo de bom.